Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Hoje são 14 de dezembro de 2016. Vamos falar hoje mais um assunto que eu considero bem importante em termos de investimento de bolsa de valores. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir a vocês, como sempre, para curtirem o vídeo, para compartilharem com os amigos. Eu quero que essa informação chegue para o máximo de pessoas possível. E que se inscrevam no canal também, quem tiver gostado. E quem tiver dúvida pode mandar aqui pelo e-mail, dica de hoje, 7@gmail.com. Pode mandar também nos comentários aí embaixo. E ainda se inscrever na página do Facebook. Lá eu consigo mandar algumas atualizações diárias sobre o momento da bolsa, sobre uma coisa ou outra que eu não consigo fazer no vídeo, porque o vídeo acaba demorando um pouco para produzir. Hoje nós vamos falar sobre as empresas lucrativas. Por que eu gosto tanto delas? Por que quando eu vejo uma empresa que dá prejuízo eu nem analiso ela? Por que eu passo direto? Raramente eu falo sobre uma empresa que dê prejuízo. Eu falo apenas sobre as empresas que lucram. E que eu gosto mais ainda, as que lucram e que aumentam o lucro ao longo do tempo. Quer dizer, que tenham lucros crescentes. Vamos primeiro, antes de começar a falar sobre o lucro em si, porque a gente vai falar muito pouco sobre lucro hoje, a gente vai falar muito sobre patrimônio líquido. Então vamos recordar o que é patrimônio líquido. O patrimônio líquido é a quantidade de dinheiro aí entre aspas, tá? Seria capital a melhor palavra, que seria o recurso próprio da empresa. E como a empresa ela tem de dono os acionistas dela, então é o capital dos acionistas, né? Quer dizer, se você comprar uma ação ou um lote de ação de uma determinada empresa, você passa a ser dono dessa empresa, você é um acionista dessa empresa. Então, parte desse patrimônio líquido é teu. O patrimônio líquido, como a gente sabe, é o ativos, que são os bens e direitos que a empresa tem, menos os passivos, que são as obrigações que ela tem que pagar. O que sobra dessa conta é o patrimônio líquido, o capital próprio da empresa e de quem é acionista dela. Então, como a gente consegue engordar o patrimônio líquido? Eu boto aqui engordar entre aspas, não é uma gíria muito de economia, nem de contabilidade, nem financeira, mas é como eu penso, tá? É como a gente vai engordar o patrimônio líquido, como é que a gente vai comprar empresas que aumentam o patrimônio líquido sempre, para que ao longo do tempo essa empresa tenha mais capital próprio dos acionistas mesmo. Então, a principal forma que a empresa tem para engordar, entre aspas, né, esse patrimônio líquido é acumulando lucros. Ou seja, quando a empresa acumula lucros, os acionistas passam a ter mais dinheiro. Existem outras formas de você aumentar o patrimônio líquido. Pode ter, por exemplo, uma subscrição, em que os acionistas eles são convidados a comprar ações novas por um determinado valor. A gente já fez um vídeo sobre subscrição, por exemplo. Na época, o exemplo foi Marco Polo, uma subscrição que já foi fechada. Mas vamos nos ater aqui à parte do patrimônio líquido sendo aumentado pelo lucro da empresa. Então, vamos imaginar uma empresa que ela tinha um patrimônio líquido pequenininho aqui. Ó. Vamos supor que seja essa bola azul. Esse é o valor do patrimônio líquido dessa empresa. Mas é uma empresa bem lucrativa e tem lucros cada vez maiores, todo ano maior. Aí no outro ano, ó, o patrimônio líquido dela aumentou. No outro ano, o patrimônio líquido dela aumentou. Olha como é que vai ficando grande, ó. Entendeu? Por mais que ela distribua de dividendo uma parte pequena só dos lucros desse patrimônio líquido, olha como é que valeu a pena para depois você ter um patrimônio líquido tão grande assim que vai poder gerar um lucro maior ainda. E aí, assim, esse dividendo, mesmo que seja pequeno desse montante aqui bem grande, às vezes é quase 100% do que era o patrimônio ou do que era o dividendo desse patrimônio líquido pequenininho. Entendeu? Então é assim que eu penso. Eu penso em comprar empresas lucrativas e que tenham um lucro que tenha um crescimento, se possível, exponencial dele. Para que no futuro, mesmo que o dividendo seja pequeno, vai ser um pequeno sobre um valor que eu comprei muito lá atrás, bem menor.
E a gente já mostrou alguns exemplos aí em outros vídeos. Como é que a Ambev saiu de um preço de 1999 de 10 centavos para hoje 14 reais. Desculpa, a Ambev de 40 centavos para hoje 14, 15 reais. A VEG, no caso, aqui saiu de 10 centavos para hoje em torno de 14 reais. Então, quer dizer, isso é possível, mas o ciclo é longo, tem que ter paciência. Então vamos dar alguns exemplos aqui, ó. E nos meus exemplos eu pego gráficos de 5 anos para trás, eu não pego tão longo aí, desde 99, desde 2000, que seria mais fácil da gente ver o efeito dessa multiplicação dos juros compostos, mas já dá para a gente ter uma ideia. Então vamos pegar a Itaúsa, por exemplo, que está na minha carteira, que está aí na carteira fictícia dica de hoje também. O crescimento do lucro dela, por mais que em 2016 vá diminuir um pouco, a gente vê que caiu em 2012 um pouco, isso não altera nada. O mercado é assim mesmo, é volátil, tem momentos de alta e momentos de baixa. A gente vê que saiu aqui de um pouco abaixo de 5 bilhões para quase 9 bilhões Itaúsa, em 5 anos. A gente tem uma taxa de retorno anual composta de 15,57%. Essa sigla aqui é em inglês, Compound Annual Growth Rate, tá? Que é exatamente o que eu falei agora. E aqui a gente tem, nos mesmos anos, o patrimônio líquido dela, o crescimento. Taxa de 10,51% de aumento. Tem parte desse lucro aqui que foi revertido para os acionistas em dividendos, em proventos, em outras coisas, em bonificações também. E a gente vê que os aumentos aqui do lucro, eles são muito próximos aos aumentos aqui no patrimônio líquido. Então quer dizer, ó, esse ano aqui que teve um lucro maior e esse aqui, ó, foram os 2 anos que teve um aumento maior aqui do patrimônio líquido, tá vendo? Os valores não são iguais, não é assim, patrimônio líquido é igual ao patrimônio líquido anterior mais o lucro líquido do ano anterior, não é isso. Tá? Mas a gente vê que a variação é mais ou menos parecida em vários casos, em muitos dos casos. Outro exemplo que está aí na minha carteira, na carteira dica de hoje, Ser3, a Ser Educacional, que eu imagino que essa empresa aí vai crescer bastante, ela vai ser a Croton do futuro. A Croton já cresceu muito, ela já está com um patrimônio líquido hoje de 11 bilhões, então crescer 11 bilhões é muito complicado. A Ser ela tem um patrimônio de 900 milhões, quer dizer, ela tem muito para crescer. E ela teve uma queda expressiva aí nas ações nos últimos um mês e meio, caiu de R$ 22 para em torno de 17. Então eu acho que é um momento bem interessante até de se entrar nela. E a gente vê que o lucro dela subiu de em torno de 35 milhões aqui. Você vê que caiu em 2011 para 31, também não tem problema nenhum. Igual 2014 caiu 2015, pelo problema do FIES. Mas mesmo se a gente passar de 35 milhões, passou para 161 milhões. Uma taxa de retorno anual de 35%. Cresceu mais de 4 vezes o lucro aqui, ó, nesse período de 5 anos. Imagina se esse lucro crescer aqui no próximo período mais 4 vezes, qual vai ser o valor do preço dessa ação no futuro. E o valor patrimonial, olha, subiu de 100 milhões para 700 e poucos milhões no final de 2015. O 900 e poucos milhões que eu passei já é o terceiro trimestre de 2016. Que isso aqui está em evolução constante, né? Cada dia que passa vai aumentando um pouquinho, é que a gente não tem acesso aos patrimônios líquidos diariamente. Até porque nem é feito contabilmente, ele é feito de trimestre em trimestre. Então parece que é parado e depois para de novo no trimestre, depois para de novo, mas na verdade a empresa continua seguindo, ela continua gerando lucro. Todo dia tem venda, todo dia tem aluno que paga mensalidade, todo dia tem aluno que se inscreve nos cursos, todo dia tem. Então a empresa vai lucrando ao longo do tempo. Entendeu? Hoje o patrimônio líquido já é maior um pouco do que o do terceiro trimestre de 2016. Só para ilustrar mais uma vez, CVC também, que está na nossa carteira, mesma coisa, ó, a gente vê aqui ó, um aumento do lucro, que o aumento do lucro não foi tão expressivo, de 75 milhões para 170 milhões nesse período de 5 anos, um CAGR de 18,52%,
Mas a gente vê que como o valor patrimonial dele era tão pequeno em 2010, que era só 60 milhões, a gente vê que em 2010, por exemplo, teve um lucro maior do que o patrimônio líquido dele. E 2011, quase, né? 110 milhões contra 180, 170 do patrimônio líquido. É algo impensável, né? Você ter um ROI de 70% ou 100% do patrimônio líquido. Aí mesmo 2012 sendo menor, ó, quando o lucro foi menor, ó, a variação do patrimônio líquido foi menor também. E a gente vê aqui que é uma evolução do patrimônio líquido bem interessante também. Enquanto isso, tá, vou dar aqui exemplos de empresas que dão prejuízo. São empresas que eu não olho para ter na minha carteira, mas é só para ilustrar para vocês como é que funciona essas empresas. A Oi, por exemplo, ela tinha um patrimônio líquido de 19,9 bilhões em setembro de 2015 e passou para 10,4 em setembro de 2016. Então, quer dizer, olha só a quantidade de capital que os acionistas perderam. Entendeu? Eu não estou preocupado se o preço da ação subiu ou caiu. Eu sei que eles perderam capital. Os acionistas, em algum momento o mercado precifica isso, ou se não já está precificado. Eu não analiso o Oi. Eu não sei qual é a situação de Oi nesse sentido. PDG tem patrimônio líquido negativo. Muitas pessoas acham que é impossível ter patrimônio líquido negativo. É possível. É só a empresa ter mais passivo do que ativo. Se ela tiver mais obrigações a pagar do que ativos, do que bens e direitos para receber, ela tem o patrimônio líquido negativo, sim. A única vantagem é que empresas capital aberto, os acionistas não são obrigados a colocar dinheiro do bolso caso ela tenha um problema. Mas é possível ter patrimônio líquido negativo, sim. A loja da Marisa teve uma queda pequena, 1,1 bilhão para 1,0 bi. Via Varejo está em processo aí de venda, muita gente aí esperando o gatilho. Eu não gosto de aplicar por gatilho, eu prefiro ter essa ciência toda por trás, investir em empresas lucrativas, como eu falo, a minha estratégia é essa. 4,4 bilhões caiu para 4,1 bilhões. Quer dizer, essa aqui, enquanto não for vendida, vai ficar nisso, entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu prefiro ter paciência com empresa boa do que com empresa que, às vezes, na venda vai me dar um lucro bom. Até porque, às vezes, essa venda demora mais tempo do que a empresa lucrativa a subir, né? Via Varejo, pelo menos, eu já vejo aí 1 ano e meio que eles estão tentando vender. Parece que agora deve sair alguma coisa, mas não sei. E eu botei aqui Rumo 3 também. Rumo 3, a gente vai ver que o patrimônio líquido dela subiu. Então vamos perguntar, por que eu botei aqui Rumo 3? Ela subiu de 4 bilhões para 6,1. Ela teve prejuízo em todos os trimestres no período. E eu coloquei aqui para mostrar o seguinte, ele subiu porque no dia 23 de dezembro do ano passado ela fez uma subscrição. E eu já expliquei no vídeo aí de subscrição como é que funciona. No caso aqui de Rumo, quem era acionista de Rumo que quer manter ela para o longo prazo, que acha que as ferrovias vão dar certo, as concessões e etc, tá? Eu não culpo, não. Mas quem era acionista precisou colocar dinheiro para subscrever essas ações, precisou comprar essas ações. Se não fez, ele ficou diluído. Aumentou a quantidade de ações de 290 milhões de ações para 1,6 bi. Então imagina, uma pessoa que tinha 1.000 ações de 2,9 milhões e ela não subscreveu, ela passou a ter 1.000 ações de 1,6 bilhão de ação. Então ela acabou sendo diluída. Ou ela colocou dinheiro do bolso dela para aceitar a subscrição, que na época foi a R$ 5,90 e pouco, hoje a ação está R$ 5,80 e pouco. Isso foi há 1 ano atrás. Então, quer dizer, a pessoa subscreveu por aquele valor e hoje vale praticamente a mesma coisa. Enfim, eu não gosto de empresas que dão prejuízo, embora às vezes em uma semana elas subam 100%, 200%, mas para mim vira roleta, né? Vira jogatina, vira cassino. Então, acho que sei lá, quem tem uma estratégia fixa nessa forma, quem sabe investir desse jeito, ótimo. Mas para quem quer só tentar ganhar, quer tentar achar o ponto certo, não sei o que, eu acho que vale a pena procurar uma outra forma
de jogar e não a bolsa. A bolsa não é para isso. Existem estratégias sim, eu não conheço, de investir em empresas com prejuízo, mas não é tão simples para ensinar e eu também não sei nesse sentido. Então, o que eu posso dizer de conclusão, tá? Existem dois dos indicadores que a gente já estudou que são muito utilizados para medir o preço das empresas, que é o preço sobre o valor patrimonial e o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. A gente vê aí que o patrimônio líquido está nos dois, né? Então, a gente vê que o patrimônio líquido nos dois está no denominador. Se a gente aumenta o denominador e a gente quer manter esses indicadores iguais, por exemplo, a gente quer manter o preço sobre o valor patrimonial. Se o valor patrimonial dobrou, o preço teria que dobrar. Então a gente ganha isso. Se o preço não dobrou e o valor patrimonial dobrou e a empresa continua igual, é uma super oportunidade. Entendeu? A mesma coisa o outro, o retorno sobre patrimônio líquido, a mesma coisa. Então a gente vê que um aumento no patrimônio líquido em tese melhora esses indicadores, tá? Tendendo a uma precificação maior futura, ou às vezes o contrário também. Às vezes o valor patrimonial dobra e o preço quadriplica. Aí é o oposto, já foi precificado. A gente tem que ficar ligado que às vezes o mercado vai recuar. Tá? Eu queria agradecer aí a vocês por estarem acompanhando o canal, por estarem assistindo aos vídeos. Queria pedir de novo para vocês se inscreverem no canal, compartilharem os vídeos, mostrarem para os amigos. Esse vídeo às vezes parece um pouco simples, mas eu acho que nesses vídeos simples é que a gente fecha o raciocínio, que a gente percebe as coisas de uma forma mais clara, de uma forma mais fácil. Eu espero que vocês tenham gostado. E, enfim, uma boa tarde aí para vocês e abraços.